galera, vamos lá começar aqui o nosso primeiro trabalho para o site. Muito feliz com essa proposta aí do Rodrigo Marques. Parabéns a ele por essa iniciativa e vamos fazer o nosso melhor para que isso possa dar certo, possa fluir, que a gente possa colher bons frutos desse trabalho aí que esse garoto iniciou. Eu me sinto muito feliz de ter sido convidado para participar desse projeto e de antemão quero dizer que vou estar sim fazendo o possível e até o impossível para manter esse projeto de pé funcionando e com a ajuda dos meus outros companheiros a gente vai colocar esse site, vai fazer com que ele bombe no carnaval, certo? Pois bem, e a minha primeira proposta aqui para vocês, o que eu imaginei fazer foi justamente uma homenagem a essa questão desses 30 anos de Sambódromo, né? 30 carnavais que passaram por aí, né? Se a gente fazer a conta à risca, são 31, né? 31 carnavais, 31 desfiles, que a gente vai comentar, falar, discutir, levantar os prós e os contras, o que foi que chamou a atenção, o que foi interessante naquele ano, se houve alguma injustiça, enfim, fazer com que volte à tona algumas situações que ficaram na história do carnaval e que nada melhor do que uma retrospectiva desses 30 anos e dentro dessa retrospectiva fazer esse balanço, essa avaliação e levantar esses pontos. E a gente, para começar, vamos pegar o primeiro ano de Sambódromo, o ano de 1984, né? Desses 30 anos aí, o ano inicial, aquele que se começou os desfiles basicamente nesses moldes que a gente conhece hoje, né? Para muita gente que não sabe, para muita gente, eu faço parte de alguns grupos e vejo que tem muito garoto, muita gente nova chegando aí, é bom conhecer a história do carnaval. Eu também não sou conhecedor em loco de muitos e muitos anos, mas eu busquei ver, a internet tá aí, ajuda muito a gente, né? E foi em 84 que pela primeira vez se dividiu o desfile em duas noites, né? Como seria colocar duas noites de desfile de carnaval? Olha a ousadia, isso lá em 1984, né? Para muitos hoje a ousadia é o homem voar, é carro que se abre, que se fecha, gente que flutua, etc e tal. Não muito distante, apenas 30 anos atrás, isso para a história não é nada, a grande ousadia era fazer duas noites de desfile. Hoje a gente tem aí a chance de assistir pelo menos 4 noites, né? Sexta, sábado, domingo e segunda. Quem gosta de carnaval vai, como eu, por exemplo, ainda pega duas noites do final de semana que antecede o carnaval para assistir os de Vitória. Então, assim, hoje já ouvi gente falar em 3 noites do grupo especial, mas naquela época 2 noites eram uma ousadia tremenda. Assim como foi a ousadia da construção do Sambódromo em 4 meses, né? Levantar uma casa, um templo para que os desfiles acontecessem, e foi em tempo recorde, né? 4 meses para se construir uma passarela do samba, e foi construída, foi feita, abriga ali hoje as escolas no dia de glória delas, que é o dia do desfile, né? Passou por uma reforma recente aí, que terminou esse ano, né? Mas o Sambódromo vem se renovando ano após ano, seja na iluminação, seja no som, e a gente vai ver isso de acordo com as discussões dos anos que vierem de carnaval, que a gente vai falar por aí. 1984, Sambódromo, 2 noites de desfile
E uma coisa assim totalmente inusitada, nova, totalmente diferente para se formular um campeonato de carnaval, uma disputa de carnaval. Primeira coisa interessante que a gente tem que levar em consideração é o formato dessa disputa, né? Parecia aquela taça União que teve do brasileiro há uns anos atrás, em 1980 e alguma coisa aí, que deu Sport e Flamengo, não sei. Enfim, iria se pegar as duas campeãs do domingo de carnaval, as duas campeãs da segunda de carnaval, as três primeiras do domingo, as três primeiras da segunda e as duas primeiras do grupo de acesso que a gente conhece hoje como Grupo A, o Série Ouro, enfim, o grupo de acesso, o famoso grupo de acesso. Então, 8 escolas fechariam o desfile no sábado para sair a super campeã. Por aí você já vê o tamanho da confusão, o tamanho da coisa do bicho de 7 cabeças que se criou. Já imaginou a campeã do domingo, a campeã da segunda, a campeã do acesso, mais a vice e a terceira do domingo, a vice e a terceira da segunda e a vice do acesso. O que me deixa assim meio intrigado e foi o que aconteceu, como é que você vai dizer, se você já consagrou aquela escola campeã daquele dia, como é que você vai dizer mais à frente que, não, você foi campeão no domingo, mas hoje você não é mais campeã, porque vai ter um super campeão. Tá, todo mundo concordou, assinou lá o termozinho, ótimo. Mas não é porque eu sou portelense, porque se eu fosse mangueirense, ou se a vitória fosse para a Portela do super campeonato, seria a mesma coisa, né? A Mangueira, se dividiram em 2 dias, deram 2 títulos, a Mangueira ganhou o título, a Portela também ganhou. Aí teve o super campeonato e a Mangueira ganhou o super campeonato. E ostenta esse super campeonato, e deve ostentar mesmo, porque é uma vitória ímpar. Não, a confusão foi tão grande, foi tão gigante, o bolo foi tão misturado, que já em 85 isso não existia mais, né? Mas guardadas as confusões de 84, né, criou-se uma maneira nova de fazer carnaval, em 2 dias, com um outro dia para ver as melhores dos 3 dias num dia só para disputar o supercampeonato. Chama a atenção aí algumas escolas. 84, o Império Serrano veio muito bem, né? O Império Serrano veio muito bem e, incrivelmente, a Caprichosos veio muito bem também, se classificando, inclusive, né, para o desfile das super campeãs, para disputar o título de super campeão. Numa outra esfera, nós também tivemos ali a Mangueira, Beija-Flor e Mocidade, se não me engano. E dentre todas essas escolas, né, ainda tem a Cabo Sul também, que subiu. No dia mesmo, a briga ficou entre a campeã do domingo e a campeã da segunda, a Portela e a Mangueira. E é nesses 2 desfiles que a gente vai se ater um pouco aqui, né? A Portela, luxuosa, né? Eu li um comentário do Carnaval de 89 há uns meses atrás que dizia assim: se a Portela conseguisse manter o padrão de luxo de 84 juntamente com a evolução do carnaval, a Portela hoje seria tão imponente quanto a Beija-Flor em seus desfiles. Isso mostra como na época a Portela estava bem elegante, vamos dizer assim, bonita, bem vestida. 2013 voltou aí, mas passou por bons problemas, né? Então, assim, a Portela vivia uma situação que era uma espécie de
divisor de águas. Tinha perdido ali a Clara Nunes, que possivelmente, eu acho que depois do Paulo e do Natal, foi a maior perda da Portela. Indiscutivelmente foi, tá, entre essas, tanto que o enredo de 84 eram Paulo, Natal e a Clara. Então é sem sombra de dúvida, foi sem sombra de dúvida um abalo assim na estrutura da escola. A escola desfilou já com alguns problemas internos de administração, de ideais mesmo, mas isso não afetou o desfile, tanto que só se foi descobrir esses problemas só vieram à tona para o público depois do carnaval. Foi quando houve o grande racha da Portela, né, ali partindo do Nésio Nascimento, que era organizador de umas, se não me engano, eram 9 alas da Portela. Essas 9 alas, ora, 9 alas, se você tira 9 alas de comunidade de uma escola, é arrancar um braço ou uma perna da escola. E gente de nome e de renome na Portela. O próprio Nésio, Vilma, né? Vilma Nascimento, porta-bandeira, né? Pessoas da bateria, pessoas enfim, um grupo de pessoas que tinha influência dentro da Portela, que saem depois daquele carnaval. Mas o carnaval em si, a Portela foi muito bem, né? O portelense conseguiu misturar a dor da perda na emoção do desfile, né? Transformou aquilo ali, aquela dor, né, de lembrar do Paulo, do Natal e da perda mais recente da Clara. E aquele samba tocava muito e toca muito o ego do portelense, né, de fazer o portelense cantar e se sentir assim, meio que louvando aqueles 3 baluartes ali que são ícones ímpares da Portela. Se ele passou bem, a Portela empolgou e ganhou com uma certa folga do Império Serrano, se não me engano, por 2 pontos de diferença, né? E estava credenciada a disputar o título de supercampeã contra a Mangueira. Esse samba ficou na história aí da Portela, já foi reeditado e tudo mais. E a Portela estava preparada ali, depois do que fez em 84, para ir disputar o carnaval do sábado da supercampeã. O último título da minha Portela. É difícil falar, porque tipo, assim, eu nasci em 82, eu fui em 84, então não posso dizer que vi, porque não tinha noção de nada. E a Portela está aí amargando esse jejum. No contraponto da situação vem a Mangueira. A Mangueira passava por um problema totalmente diferente da Portela. A Portela estava com um problema no seu contingente, estava com rachas internos, né, com problemas de segregação de baluartes. A Mangueira, o problema da Mangueira em 84 se chamava, isso aqui, ó, dinheiro, né? Eu me lembro que meu pai é mangueirense, meu pai é daqueles mangueirenses que estava no carnaval aqui onde a gente mora, o carnaval é de rua, ele parava para sentar para ver o desfile da Mangueira. E eu me lembro que a frase que ficava assim, que a Mangueira era a escola mais pobre do Rio, né? Tinha aquela coisa de o morro, o pessoal do morro, o povo, tudo ali, e a escola ia com a superação. E essa superação também aconteceu em 84, porque a Mangueira chega em 1984
muitos problemas financeiros, muita dificuldade para colocar o carnaval na rua. O Braguinha, o autor das touradas, eu fui às touradas de Madrid, Pararati, né, era o grande homenageado. E nós temos Braguinha. E a Mangueira sempre foi excepcional quando homenageava compositor, escritor, um nome assim forte da nossa arte, seja musical, literária. A Mangueira sempre fez muito bem, né? E fazer isso muito bem sem dinheiro, eu costumo dizer que também só a Mangueira. Uma homenagem que rendeu título, deu título aí à escola, deu dois, né? Deu um título na segunda e um título do sábado. Mas o que chama a atenção é que enquanto a Portela não tinha ainda um problema financeiro, problemas que vai aparecer daqui a pouco, né, principalmente na década de 90 e 2000, esse problema não tinha na Portela, mas existia na Portela o problema de estruturação com seus baluartes. Na Mangueira, o problema financeiro existia. E isso causava um efeito reverso àquele que causava na Portela. Parece que pela falta de dinheiro, pelo drama que a Mangueira vivia, os baluartes de lá se juntavam mais, ficavam mais fortes, mais aguerridos, muito parecido com a Mangueira que está passando por esses anos aí pelos olhos da gente, né? O povo de Mangueira junto para levar aquilo ali. E 84 foi uma prova fiel disso. A Mangueira não tinha barracão. Em 84. A Mangueira fazia o seu carnaval num terreno baldio ao lado, meu Deus, do Balança. Ao lado do Balança. Então, assim, a Mangueira trabalhava ali bem perto da entrada da Sapucaí. E assim, aconteceram algumas coisas, alguns fatos muito interessantes. Eu me lembro do Max dando algumas entrevistas em alguns lugares que eu já li, dizer que perdeu 18 quilos, que adoeceu. E eles fizeram um touro justamente para homenagear aquela música Tourada de Madrid do Braguinha. Eles fizeram um touro todo de papel machê para entrar na Sapucaí. E aonde a Mangueira trabalhava não tinha teto. Aonde a Mangueira fazia o carnaval não tinha teto. Cara, choveu. O touro foi assim desmiuçado, né? Foi se debulhou todinho. Isso faltava 2 semanas pro carnaval. Tipo, não era o dia de hoje e você tem mão de obra especial. 84 era o povão que fazia carnaval. Não existia o diretor da direção de não sei o que, o condutor não, era o povo de Mangueira. A Mangueira não tinha dinheiro nem para pagar os empurradores. Não tinha dinheiro para pagar os empurradores. E essa história rendeu uma situação muito engraçada, porque todo mundo diz que a Mangueira foi a única que desfilou indo e voltando, né? Na segunda de carnaval, o que aconteceu foi o seguinte: a Mangueira passou mesmo, mas passou. Ninguém contesta. Eu sou portelense, eu conto de areia lindo, mas Braguinha marcou, não tem como não ser. Tanto que a Portela ganhou do Império Serrano no primeiro dia por 2 pontos, e a Mangueira, se eu não me engano, ganhou da Mocidade por 7 pontos de diferença. 7 pontos, é muita coisa. Então, a questão do desfile, a Mangueira passou pela Sapucaí. Quando chegou na dispersão, os empurradores se recusaram a tirar os carros dela, porque não tinham recebido. Não tinha dinheiro para receber, não tinha dinheiro, não tinha para pagar. Eles estavam com salários atrasados, não tinham recebido. E aí o que acontece? O Max, juntamente com a organização, a direção da Mangueira, o que é que eles fizeram?
é, a ideia foi, não tem mais ninguém para passar, volta os carros, a Mangueira volta, e a Sapucaí, ela é uma linha onde as duas concentrações formam um T lá no final. A concentração do correio e a concentração do balanço. A Mangueira ia voltar, fazer a curva e guardar os carros do seu barracão novamente, que era o mais estratégico a fazer. Essa volta, não sei se esqueceram de avisar, as pessoas das alas e dos carros, os próprios destaques não desceram. Então a Mangueira começou a voltar e todo mundo começou a acompanhar. E aí parecia que era um desfile voltando mesmo. Na verdade a intenção não era voltar, era guardar os carros. E aconteceu, nessas coisas que só acontecem no carnaval, aconteceu a ida e volta da Mangueira. E o povo começou a delirar, porque aquilo ali foi, tipo, não foi nada ensaiado, não foi nada planejado, mas foi uma cartada de mestre, porque quando o povo viu o último carro voltar, e voltar o desfile, e voltar a bateria, e voltar todo mundo, o povo foi uma loucura. Mangueira, sambão, um desfile marcado pela emoção, encerrando o último dia de carnaval. E voltando, cara, os jurados ficaram sem entender nada, ninguém, todo mundo, até os próprios jurados, tem fotos, algumas coisas de jurados aplaudindo, sambando, porque contagiou de uma certa forma, de uma tal forma, que não teve explicação aquilo ali. E quando chegou no sábado das campeãs, todo mundo já estava pedindo a volta da Mangueira, né? E a Mangueira voltou também, aí já foi planejado, já era uma outra história. A Mangueira foi e voltou, e quando voltou o povo desceu e foi junto atrás da Mangueira, né? Mas no primeiro dia não, no primeiro dia foi uma questão de um problema financeiro que gerou toda aquela situação. E o povo brasileiro é engraçado, porque tipo, até os empurradores de carro que estavam se recusando a empurrar de volta, quando viram a festa, caíram na festa e começaram a empurrar os carros de novo. E todo mundo foi embora, foi atrás da Mangueira, e a Mangueira se sagrou primeira campeã, né, do Sambódromo. Na verdade, a primeira campeã e super campeã, né? A primeira super campeã. A primeira campeã foi a Portela, porque foi no primeiro dia, né? Depois é que veio a Mangueira no outro dia, no sábado das campeãs, esse super campeonato. E aí começa essa história de 30 anos aí, que a gente já vai pro 31º, de muita coisa interessante no carnaval, né? Mas eu particularmente, como sou muito fã de história, né? Eu acho que o carnaval é história. Tem muita coisa que eu aprendi no carnaval aqui de história não oficial do Brasil, e eu acho que quem tinha mesmo que protagonizar essa primeira cena da casa do samba, da Marquês de Sapucaí, era Mangueira e Portela. A Mangueira e Portela, porque é a essência, né? Portela criando 50% do que existe, Mangueira criando os outros 50%. Depois o que veio foi somente alteração. Eu respeito muito a história do Império Serrano, respeito muito a história do Salgueiro, respeito muito a história da Mocidade, da Beija-Flor, da Unidos da Tijuca, mas o Salgueiro mudou, mas ele mudou o que já existia, então ele alterou. Quem criou mesmo foi Portela e Mangueira, né? Então assim, eu acho que foi muito justo esse carnaval de 84 ter essa disputa. Eu acho que se perdeu um pouco desse negócio, daquela disputa no sambódromo, de ver sol de meio-dia a Mangueira desfilando a lista do campeão. Se perdeu um pouco desse charme. Eu gostaria de ter vivido um pouco dessa situação, mas o que é aquilo que a gente diz, o tempo passa, evolui, a gente tem que evoluir junto. Hoje a disputa tem outros aspectos, outros panoramas, tanto que essas duas estão precisando
Portela já deu uma bela encaminhada. A Mangueira, eu nem sei muito porquê, porque a Mangueira vinha num caminho muito bom de evolução, de panorama, de carros gigantescos, de beleza e tal. A Mangueira meio que se perdeu nos últimos 5, 6 anos aí, de 2008 para cá, né? Até numa matéria que eu escrevi, acho que há uns 2 dias atrás, está aí falando, mostra justamente isso. A Portela ficou muito mais tempo presa nessa questão de tradição do que a Mangueira. A Mangueira tem tradição, mas a Mangueira soube dar uma bela evoluída, que se perdeu agora porque eu acho que o dinheiro acabou, né? Desculpa. Mas 84 foi isso. 84 foi a questão de azul e branco, a verde e rosa, né? Um título para cada um e uma disputa entre as duas para saber o que era que ia acontecer, e deu Mangueira. Deu Mangueira e é isso, né? Uma boa história para começar a relembrar dos 30 anos de carnaval aí do Sambódromo. E lembrar que muito boa, muito interessante foi a Caprichosos estar ali naquele grupo das que voltaram para disputar no supercampeonato, né? Caprichosos foi interessante, né? Aliás, a Caprichosos naquela época ali de 83 até 86, 87 foi bem interessante, né? Mas é isso. 84, Mangueira super campeã, Portela e Mangueira campeãs de cada dia. E a gente fica por aqui até o próximo programa. Valeu, boa noite.